Paz do Senhor Jesus Cristo, um grande estudo, um rápido estudo no capítulo 6 de Mateus. O capítulo 6 é um capítulo que Cristo começa ensinando a justiça. Cristo começa a ensinar a fazer o bem, começa a fazer a bondade. E só entende o que Cristo está falando logo no começo ali do capítulo 6, quando você vai destrinchando, vai desvendando todo esse capítulo através dos seus versículos. Nós sabemos que o capítulo 6 de Mateus é um capítulo o qual trata também de um texto bastante conhecido, que é a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso, que é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O certo é como é no céu, faça, traz sobre a terra. E dar-nos o pão nosso de cada dia, ou o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Isso é tremendo. Não nos deixe cair em tentação, não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porém, quando ou muitas pessoas pensam que esse texto, o versículo 9 até o versículo 12 e 13 ali, do Mateus 6, muitas pessoas pensam que esse texto aí, ele está isolado. Esse texto de Mateus está isolado, porém ele não está. Tudo o que Cristo está tratando, do versículo 14 em diante, está baseado no começo do versículo e principalmente na oração do Pai Nosso. Observa que no versículo 19, porque esse texto, Cristo trata de como orar, Cristo trata de como jejuar. Observa que depois que Cristo termina de ensinar a oração, ele começa a falar do jejum, e não jejuai de tal modo como o gentil faz. E o versículo 19, Cristo, ele fala, olha, não guardeis os vossos tesouros, a expressão tesaurais e terra, não guardeis os vossos tesouros na terra, onde os ladrões roubam, onde a traça pode corroer, mas ele fala, guardais o vosso tesouro no céu. A expressão tesauros, estai, cai, re, cardia su. Por que cardia su? Porque ele fala, onde está o vosso tesouro, aí estará o teu coração, porque Cristo está falando no futuro, estai, cai, re, cardia su. Aí estarás o vosso coração. Cristo está falando aí da onde está o coração do homem. Tudo baseado na oração do Pai Nosso, nós vamos entender. Olha só que o versículo 22, Cristo fala que a lâmpada do vosso corpo, lúquinos tu somatos alfitalmos. A lâmpada do vosso corpo, ou a luz do teu corpo, não sabeis vós que é os olhos? Afitai-os. Aí ele fala, se os vossos olhos for simples, rápidos, todo o seu corpo estarás em luz. Se os vossos olhos for mau, póneros, o teu corpo estarás em treva. Aí ele termina, escotos possam, porque ele fala, ó, quão trevas e quão grandes trevas estarás. Primeiro observa que no 19 ele trata do coração. Porque o coração do homem quer muitas coisas, o coração do homem tem muitos desejos, o coração do homem faz muitos planos. E depois no 22 ele mostra um grande segredo também, o oftalmos, que é os olhos, porque os olhos do homem faz com que nós queremos as coisas depressa, faz com que nós queremos logo, o que muitas das vezes não está no tempo de Deus. Sendo assim, ele está ensinando. No versículo 24, observa que ele fala, o Deus do Natai, surte Kyrios. O que é isso? Não podeis servir o detes do Natai, do Kyrios, a dois senhores, dúneres, senhores. Ou você odiará um, que é a expressão missesei, ou você amarás, agape-se ao outro, ou você se apegará, antenek zetai, ou melhor dizendo, antenek zetai,
ou você se apegará a um, ou você desprezará o outro. Carfiteponesse. Por quê? Porque ele está mostrando o hétero, que é o outro, que é o mamona, que é o mamon conhecido. Ele não pode ser colocado entre você e o teu Deus. Por isso que ele termina dizendo, ou você amarás, ou você servirás teu Deus, ou você amarás, ou você servirás mamona, que é mamon. Observa que ele tratou do coração, observa que ele tratou dos olhos, e observa que ele tratou do servir. Agora Cristo começa a entrar numa analogia, porque Cristo sabia que eles estavam preocupados, Cristo sabia que eles estavam ansiosos. Sendo assim, eu estou contextualizando tudo para nós entender a oração do Pai Nosso. No versículo 25, o próprio Cristo fala, Meranate ter psique, porque vós está preocupado com a vossa vida, com o que comeres, com o que beberes, com o que vestires, com o que comeres, farteguete, beber, com o que beberes, pinte, ou o que vestires, somate, ou seja, o que vestir em seu corpo. E observa que a expressão vida, no grego, ela não está nem para zoe, que é vida eterna. Eles não estavam preocupados com o que fazer com a vida eterna. E observa que não está também bio, que é a vida ali humanamente, mas está psique. O problema estava na mente, no intelecto deles. E Cristo começa a trazer uma analogia, uma comparação. No versículo 26, ele fala, embrepextar, olhai. Observa que ele fala, olhai para o quê? Para as aves do céu. Peteina tu urano, para as aves do céu. Ele manda os discípulos olhar, que vai dar um grande exemplo para eles, que vai dar um grande estudo para eles. Por quê? Porque essas aves do céu nem semeiam, nem colhem e nem se ajuntam. Mas quem alimenta ela? Parte nosso, Pai nosso que estás no céu. Ele alimenta elas. Trefe, altar. Mas o teu Pai que estás no céu, Ele vos alimenta. Ainda no versículo 26, o próprio Cristo, ele termina com a tal pergunta, Malon de arfiterre auton, Malon de arferete auton, que é vós não sabeis que Cristo faz isso por eles, ainda mais não fazereis por vós, se Cristo alimenta elas, as aves do céu, ainda mais não vai alimentar vós, ainda mais não vão alimentar vocês. Agora observa o que Cristo fala no 27. Dunatai prostenai relíquia. O que ele estava falando? Ainda que vós preocupeis, ainda que vós tenta trabalhar, ainda que vós tenta fazer, tentar acrescentar na vossa vida, não conseguireis. Isso está no versículo 27. E a expressão relíquia, que quer dizer idade, tempo, anos que se passam, ele está falando que vocês vão cansar e vão até morrer e não vai conseguir preencher as vossas preocupações. Porque o versículo 28, Cristo traz mais outra analogia. E ele começa falando, observa que ele fala, endematos vestireis merinate, que é preocupeis. Vós não se preocupeis com o que vestir. Aí ele começa com mais uma comparação. Catamatete, que é considerai. Considerai o que, irmão Gildo? Catamatetetai crinatuardon. Considerai os lírios do campo. Por que considerai? Porque os lírios do campo vai vos dar exemplo. Os lírios do campo vai vos ensinar. Ensinar o que? Aí ele fala, pois eu vos digo que esses lírios do campo que crescem, olha, alçaram-se e não trabalham, copinham-se e não fiam, neto-se, mas o Pai que está no céu vos alimenta. Aí ele manda considerar isso. Por quê? Eu vos digo, lego, que nem Salomão doxe em toda a sua glória se vestiu como eles. Periebaleto.
Aí ele fala no 30, observa que nós estamos no 30. Ele fala, olha, e vós, se o Pai que faz tudo isso pelos lírios do campo, ainda mais não vai fazer por vós? Olha que coisa tremenda. Thor, Rocton, Tuardon, Oligopistai. A grande questão é que ele fala a homens ou gentes de pouca fé. Porque se Cristo faz tudo isso com os lírios, ainda mais não vai fazer com vós. O grande versículo é o 33, conhecido por muitos, mas entendido por poucos, porque o 33 está com base em tudo que o Cristo estava começando a falar, que é um texto bastante conhecido. Zétete, próton, ter basileia, tuteu. Buscai primeiro, zétete, o reino de Deus, ter basileia, tuteu. É exatamente o que Cristo manda fazer aqui. Você buscando o reino de Deus, tem mais alguma coisa? Caiter de Caiocine, autor, e a sua justiça, aqui é a justiça dele, autor, pronome, e a sua justiça. Então ele está falando você buscando o reino, você buscando a justiça. Aí ele fala, Caitauta panta, procete testai rimim. Você buscando o reino, você buscando a justiça dele, todas essas coisas, ou essas coisas todas, panta, serão acrescentadas nas vossas vidas. Por quê? Porque o versículo 34 ele fala, basta a cada dia, não se preocupeis. Merim nesteste, não se preocupeis. Por quê? Porque basta a cada dia o seu próprio mal, ou basta a cada dia o mal dele. Arquetonte, remera, basta o dia de hoje o seu próprio mal. Recarquia ao ter. E para terminar, justamente o que Cristo ensinou na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, rotos proseurrete, rimes. Pai nosso que estais no céu, porque ele fala orai da seguinte maneira, ou dessa maneira orai. Pai nosso, parterrimon, ó entos uranos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Hagiarteto ton onomatsu, o nome dele, santificado seja o teu nome. Aí vamos para o segredo. Por quê? Porque Cristo ensinou que o reino pertencia a ele, o reino era dele, o nome era dele e a vontade era dele. Cristo está ensinando que tudo que você pedir, que tudo que você ansiar, que tudo que você querer buscar, tem que ser no nome dele, tem que ser pedido o reino dele que tem que te dar e a vontade dele. Lembra da escola bíblica dominical? Telema. A vontade tem que ser dele. Se não tiver diante desses três aspectos, no nome dele, segundo o reino e segundo a vontade dele, vai ser difícil. Mesmo que você anseia com o coração, mesmo que você queira ver e contemplar com os teus olhos, mesmo que você querer com vontade mesmo, ao ponto de estar toda vez trabalhando ali e os dias se passando, se não tiver segundo o seu nome, se não tiver segundo o seu reino, se não tiver segundo a tua vontade, vai ser difícil você conseguir. É por isso que no 27 Cristo dá o checkmate. Ainda que vós tenta acrescentar, buscar relíquia, passa idade, passa tempo, passa anos, vós não conseguireis. Por quê? Porque tem que ser segundo o nome, tem que ser segundo a vontade e tem que ser segundo o reino que tem que trazer. Aí ele termina dizendo, neto, tom, telemarsu, segundo a tua vontade, ros em uranos, caierpigues, é onde ele fala, assim como é feito no céu, traz sob, preposição epi, a terra, epiguês, e o grande segredo está aqui, meus irmãos, o versículo 11. Tom, arton, rimon, tom, epiúcium, dos, rimim, semeron. O que ele está falando? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Observa que ele está falando que a cada dia
tem o seu pão, que a cada dia tem o seu alimento. Aqui ele não está falando realmente de pão mesmo, ele está falando da sua necessidade. A cada dia tem o que vai suprir a sua necessidade. Não adianta você querer ir correndo com o coração, não adianta você querer ir correndo com os olhos, porque se você ir com o coração, vai acabar servindo o diabo. Se você ir com o coração, vai acabar odiando a Deus, vai acabar desprezando Deus, vai amar o diabo e vai odiar o diabo. Se você ir com os seus olhos correndo, você vai acabar colocando o seu corpo em treva, vai conseguir algo que geralmente não é o que Deus queria. Você tem que aprender a conquistar para te ensinar. Naquele tempo, Cristo mostrou as aves do campo. Naquele tempo, Cristo mostrou as aves do céu e mostrou os lírios do campo. A saber que você não pode querer uma padaria em um só dia. É isso que Cristo está te ensinando. É isso que Cristo está me ensinando. Por quê? Porque o pão, Tom Arton, o pão nosso, Tom Arton Rimon, ele é dado de dia em dia. E Cristo sabia disso, que o pão é dado de dia em dia. Hoje tem um pão para hoje. Tem o pão, deu segunda, tem o pão para segunda. Deu terça, tem o pão para terça. Deu quarta, tem o pão para quarta. E assim sucessivamente. Basta a cada dia o seu próprio mal. E em tudo o teu Deus vai te suprir. E em tudo o meu Deus vai me suprir. Assim eu agradeço essa oportunidade que Deus me deu e esse rico estudo para a nossa vida. Amém.